22ª aula do nosso desafio Conquiste Dias Mais Leves. E hoje eu tenho uma pergunta e eu quero que você responda muito sinceramente, minha senhora. Você tem praticado o mínimo de autocuidado, principalmente na rotina da noite? Qual foi a última vez que você cuidou de você mesma ao encerrar o dia? Me responde sinceramente. Porque uma prática muito comum de muitas mulheres é ficar exausta na rotina da noite, não encaixar o autocuidado e muitas vezes dormir de maquiagem, sem passar fio dental nos dentes, sem tomar aquele banho gostoso e relaxante. Às vezes dorme com a roupa que passou o dia na cama do filho, porque foi fazer o filho dormir e deitou ali, ficou ali exausta e acorda no meio da noite com a roupa que trabalhou. Isso faz parte do que é comum, mas isso não é natural. É muito importante a gente usar um período da noite para a gente mesma, para que o nosso corpo relaxe, para que a gente tenha dado check nas coisas básicas, óbvias da vida, mas que muitas de vocês abrem mão e depois acham que vão ter uma vida leve, não priorizando a si mesma antes de dormir. Tudo errado. Então, gente, vamos lá. Hoje a gente vai entender que autocuidado não é luxo, é respeito. Dormir de maquiagem, com os dentes sujos, com a cozinha caótica, porque nós entendemos que a nossa casa é a extensão da nossa identidade. Então não tem como a gente ter uma vida mais leve se a nossa casa, se o nosso redor está caótico. Faz parte de cuidarmos de nós mesmas, também cuidarmos minimamente para que as coisas, a gente encerre o dia com as coisas organizadas, certo? Então, quando a gente dorme suja, desorganizada, desconectada de nós mesmas, o nosso corpo grava a mensagem: você não importa tanto assim. Gente, vou repetir essa frase que escrevi aqui no meu roteiro. Vou até tomar água, porque ela é muito importante. Quando você dorme suja, desorganizada ou desconectada de si mesma, seu corpo grava a mensagem: você não importa tanto assim. Uau! Uau! Vamos lá, vamos entender a importância dos nossos rituais noturnos, que é a ponte entre o caos e o descanso. É muito importante a gente criar um ritual de descanso. Na aula passada, a gente viu como a gente pode fazer isso usando o nosso cronotipo. O cronotipo é para a gente entender o horário que a gente deve começar esse ritual, tá? Mas de todos os 3 cronotipos principais, é importante que todos eles tenham rituais. O que é um ritual, gente? Não é nada místico, não. É aquilo que eu repito todos os dias. E tudo que vira repetição cria um caminho neural ou neuronal no nosso cérebro que é como se fosse uma calçada. O caminho fica marcadinho. Eu moro no interior, né? Eu moro no sul de Minas. Interior do interior, que é muito comum ter estradinhas de terra, não de carro passar, mas de pessoas passarem. E aí, de tantas pessoas passarem, aquela estrada fica marcadinha. É isso que acontece no nosso cérebro. De tanto a gente fazer aquele ritual, aquilo fica uma estrada marcada. Ou seja, é muito mais fácil, é muito mais simples passar por ela do que ir abrindo caminho. Então, ter rituais e repeti-los, vai nos ajudar a ter bons hábitos de dormir. Então, qual vai ser o seu ritual de sono? No nosso checklist, deixa eu ver se eu consigo dividir o checklist com vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, ó. A gente tem... Vamos ver se ele vai abrir.
Ele não abriu aqui, mas tudo bem. No nosso checklist, pega aí seu checklist, vocês vão ver que tem lá essa parte, dessa primeira parte, que é muito, muito importante a gente usar, né? Que é essa fase onde a gente vai cuidar dessa rotina nossa de autocuidado. Então, pega o seu checklist e coloca lá qual vai ser o seu ritual da noite. Então, é tirar a maquiagem, você usa maquiagem? Eu uso maquiagem, por isso que eu coloquei no checklist. Se você não usa, pode riscar, não tem problema. Mas eu uso maquiagem e houve um tempo que eu dormia de maquiagem. Então, se eu chegasse muito cansada, nessa época eu ainda dava aula, enfim, chegava do jeito que eu tava, eu já me despencava ali no sofá. Eu até postei um vídeo, esse vídeo no Instagram, né? Não sou eu ali atuando, mas tem duas mulheres. Todas as duas chegam 9h30. Uma chega 9h30, se joga no sofá do jeito que tá e dorme ali e já fica por ali mexendo no celular, do jeito que ela tá, ela dorme. A outra tem toda uma rotina esquematizada. Vão lá no meu Instagram, sou Aline Leite, e olhem esse vídeo. Ter uma rotina noturna independe da hora que você chega em casa, porque eu já fui essa mulher que chegava em casa cedo ou tarde e nem tirava maquiagem, às vezes dormia sem escovar os dentes. Hoje isso na minha vida é inadmissível. Eu nunca consigo ficar sem tirar a minha maquiagem. Às vezes eu saio para jantar, chego em casa tarde, às vezes vou ao cinema com o Will, a gente vai no teatro, vamos fazer alguma coisa. Já aconteceu esse ano da gente ir em show e chegar bem tarde mesmo, de madrugada, e eu simplesmente não consigo mais dormir de maquiagem. Por quê? Porque virou um caminhozinho aqui no meu cérebro. Faz parte de mim tirar a maquiagem, ter toda essa minha rotina de autocuidado antes de dormir. Quando eu chego em casa da rua, então vamos supor que eu saí e cheguei em casa. Antes de sentar no sofá, antes de fazer qualquer coisa, eu vou direto para o meu banheiro. E uma coisa que ajuda muito, vocês podem achar que é bobagem, mas é colocar as coisas que você vai usar em ordem. Então eu uso um cleaver, que é de tirar maquiagem. Aí depois eu uso um sabonete da Dermato, uso um sérum para dormir e eu deixo tudo ali esquematizado, passo a passo. Mesma coisa que vocês já viram lá nos stories quando eu vou fazer maquiagem. Eu coloco os pincéis, coloco tudo ordenado, porque depois eu pego, volto para a caixinha, fica muito mais fácil. Então, façam isso. Nesse ritual da noite, o que é que você vai fazer primeiro, tá? Tá tudo lá no planner. E aí, você, assim, uma coisa muito interessante que eu escrevi aqui no roteiro, você não precisa de uma banheira com pétalas, né? É muito chique aquelas blogueiras que, encerrando o dia, e ela filma só o pezinho, tira foto só do pezinho numa banheira. Isso não é a nossa realidade, não é a minha. Mas, se a gente encerra o dia com autocuidado, a gente essa parte da nossa vida de cuidar da gente mesma, tá check. Aline, mas eu tenho um filho pequeno, eu também tenho um filho pequeno. Mas eu criei uma rotina noturna com o meu filho para que ele durma entre 6h30 e 7h30, para que depois desse horário eu possa cuidar de mim. Então, se você tem filhos pequenos, treine os seus filhos para que eles durmam cedo. Aline, para cuidar de mim, não só por isso, porque eu falei na aula passada, os nossos filhos precisam estar dentro do ciclo circadiano, porque é isso que vai torná-los mais saudáveis, maiores de estatura mesmo e mais inteligentes. Dou um curso sobre isso lá na plataforma Acervo Aline Leite, como criar uma rotina noturna com o meu filho, tá? Então é muito importante a gente ter essas mini práticas.
E na rotina noturna precisa estar o nosso autocuidado, que é essa fase inicial no nosso checklist. Eu não consegui mesmo. Não sei por quê, não consegui. Eu separei aqui para compartilhar com vocês essa parte do checklist, mas não consegui. Mas olhem no checklist de vocês, risquem aquilo que não faz sentido vocês fazerem. No meu checklist tá deixar a cozinha organizada, que vem aquele mantra de deixar tudo facilitado para a Aline do futuro. Mas o que não fizer sentido para vocês, risquem. Mas criem de 3 a 5 ações dentro da sua rotina noturna. Gente, é isso. Todas as aulas eu coloco para vocês aqui o nosso QR Code, o nosso acesso à comunidade Acervo Aline Leite, pelo valor de lançamento R$ 13,14. E nesse QR Code vocês acessam a esses R$ 13,14 é a assinatura anual. Você vai pagar 12 vezes de R$ 13,14 e por um ano ter acesso a todos os cursos, não só sobre maternidade, mas sobre relacionamento, sobre casamento, sobre a nossa vida enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa. Tá tudo lá. Se você quiser entrar, tá aqui. Esse é o momento, né? Tá aqui. Todas as pessoas que comentam as aulas concorrem no final do desafio a um presente no valor de R$ 1.990, que é um pacote de mentorias comigo. Então, se essa aula fez sentido para você, comenta aqui embaixo o seu insight da aula, que você vai estar concorrendo a esse presente, e curte, comenta e compartilha. Com todo mundo, Aline? Não. Com uma única pessoa você vai compartilhar essa aula. E quando essa pessoa chegar aqui nessa aula, ela vai entender que ela é especial para você. Muito boa noite, beijos e até a nossa aula de amanhã.